Mateus 14, 23 a 33. Uma passagem muito conhecida. E antes de eu ler, já vou dizer para você, não feche o seu coração, porque algumas vezes a gente lê algumas passagens tão conhecidas que a gente fala, já sei o que ele vai falar, já ouvi 28 mensagens nessa passagem aí, já sei tudinho o que ele vai falar. A palavra de Deus se renove, Deus tem coisas novas para falar conosco nessa noite, acredite nisso. A partir do versículo 23 diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, aqui falando de Jesus. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém, amém. Vamos orar. Aplauda o Senhor Jesus pela palavra de Deus. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. A nossa oração nessa noite é que o Senhor venha falar aos nossos corações, Deus. Nós não saímos de casa, nós não saímos do trabalho, a gente não enfrentou um trânsito tão grande para chegar num lugar como este, ouvir apenas a palavra de um homem, mas nós viemos aqui ouvirmos a voz do Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos para te ouvirmos nessa noite, neste lugar. Pai, eu peço que a tua unção poderosa esteja sobre a minha vida, Pai, para que as palavras que saírem da minha boca sejam palavras que estejam no coração do Senhor, Deus. Para que vidas sejam impactadas, para que vidas sejam transformadas, para que a tua vontade seja feita nessa noite, neste lugar, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Diga amém. Amém. Toda a história contada na Bíblia, todo milagre que acontece na Bíblia, na palavra de Deus, sempre vai ter um ensinamento ou um princípio por trás da história. Jesus nunca operou um milagre apenas por um milagre. Ele não operava milagres, não andava, não curava o cego, não fazia apenas por fazer. Não era apenas uma atitude de bondade. É claro que ele fazia, e você vai ver isso na Bíblia, muitas vezes ele era movido por compaixão. Ele sentia compaixão das pessoas, e então ele tocava nos enfermos, ele orava pelas pessoas, ele parava, gastava tempo, falava com as pessoas. Mas sempre por trás de um milagre, sempre por trás de algo sobrenatural que Jesus fazia, existia um ensinamento que ele queria passar para aquelas pessoas que estavam à sua volta, e não apenas para elas, mas para nós que temos a palavra de Deus hoje conosco. Existem princípios muitas vezes que estão até escondidos por trás de uma história ou por trás de um milagre. E nessa história aqui existem alguns princípios, e se nós entendermos algumas coisas que aconteceram aqui nessa história, a gente pode usar esses princípios e aplicar nas nossas vidas, e vai nos ajudar a andarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas, e a vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero que você repita comigo a seguinte frase, diga assim: eu sou uma exceção. Mais uma vez, eu sou uma exceção. Você acredita nisso? Exceção quer dizer desvio de uma regra ou de um padrão convencionalmente aceito.
aquele que se desvia ou exclui de regras e padrões. Exceção pode ser relacionada também a indivíduos, por exemplo, quer dizer que aquele menino ou menina é uma exceção, ou seja, eles são diferentes dos demais, possuem um modo de pensar ou agir que é fora do comum, que não são iguais às outras pessoas em seu modo de ver a vida. Na palavra de Deus você vai ver que o povo de Deus é o povo da exceção. Muitas histórias você vai ver na palavra de Deus que Deus abria uma exceção para o seu povo. Lembra lá atrás no Egito, quando os hebreus, o povo de Deus estava no Egito, e Deus queria tirar o povo do Egito, e Ele levanta Moisés para ir até o Egito, e a ferramenta que Deus usa para tirar o povo do Egito, qual foi? Foram as pragas que Deus envia para que o povo do Egito, para que Faraó, para que eles sofressem e deixassem que o povo de Deus saísse do Egito. Mas se você reparar nas 10 pragas, se você ler lá no Êxodo a saída, se você ver o que aconteceu, você vai ver que as pragas chegavam a todo aquele povo do Egito, mas não chegava para os hebreus, para o povo de Deus. Você vai ver que as pragas atingiam todos que estavam naquela terra, mas não atingiam apenas o povo de Deus. Você vê que os primogênitos daquele tempo, naquela terra morreram, mas não morreram apenas os filhos do povo de Deus. Todos morriam, mas não o povo de Deus. O povo de Deus era uma exceção. Muralhas não caem com gritos apenas. As muralhas de Jericó, muralhas grandes, uma cidade forte, não caem com gritos, mas para um povo de Deus existiu uma exceção. Um bando de louco rodeia um muro e começa a gritar, e ali existe uma exceção, algo que não é padrão, algo que está fora do comum, algo que eu e você olharíamos e pensaríamos, não funciona desta forma, desse jeito nós não vamos vencer o inimigo. Gritando a gente não vence exército nenhum, mas para o povo de Deus existe exceção. Não funciona para todas as pessoas um grito para vencer um exército, um grito para derrubar muralhas, mas para o povo de Deus, o povo da exceção, quando Deus dá uma palavra e diz, vocês vão gritar, vocês vão tocar trombetas e as muralhas vão cair, para o povo da exceção existe exceção. Não acontece quando todos gritam, mas quando o povo de Deus grita, as coisas acontecem. Não é comum um homem morrer, ser enterrado, ficar 3 dias enterrado e depois ressuscitar. O nome dele é Jesus e ele foi uma exceção. Não é padrão, você não vê isso acontecendo todos os dias. Pessoas morrendo e pessoas ressuscitando. Pessoas passando 3 dias no túmulo e depois ressuscitando. Isso aconteceu com Jesus, porque Jesus foi uma exceção. Eu sou uma exceção. Isso é muito bom. Sabe por quê? Porque eu posso fazer aquilo que dizem que eu não consigo fazer. Porque eu posso viver aquilo que Deus falou que eu poderia viver, enquanto outras pessoas estão dizendo, você não consegue, você não pode viver isso. Eu sou uma exceção. O povo de Deus é exceção. Nós não trabalhamos debaixo dos padrões deste mundo. Nós fazemos parte de um outro reino que está sobre o reino desta terra. Nós somos exceção. Nós estamos neste mundo, a gente vive debaixo das leis deste mundo, mas nós somos o povo da exceção. Deus trabalha de formas que muitas vezes a gente está fora do padrão humano. Deus trabalha, Deus tem caminhos, a palavra de Deus vai dizer que estão acima, estão além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Eu sou uma exceção aqui nessa terra. Se Deus abriu uma exceção para Josué, se Deus abriu uma exceção para Sara, que não podia ter filhos, se Deus abriu uma exceção para Jesus, Ele pode fazer por mim também. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou preso a um padrão, eu sou uma exceção. E aqui nessa história nós vamos olhar, nós vamos ver a história de um homem que é exceção. Ele não se contentou em fazer parte de um padrão, ele não se contentou a ter uma atitude que os outros estavam tendo, ele agiu
agiu de forma diferente, ele saiu do padrão, ele fez algo que não era normal, ele escolheu viver uma vida anormal, ele não deixou que um padrão travasse aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu coloquei aqui, nessa história que nós lemos, a gente vê Jesus andando sobre as águas, vindo se encontrar com os discípulos que estão num barco. E aí é difícil para a gente se colocar no lugar de Jesus, porque Gui, tudo bem, Jesus andou sobre as águas, mas eu não sou Jesus, estou longe de ser Jesus. Jesus era Deus, ele era homem, mas ele era Deus. Eu estou longe, Gui, se você soubesse as coisas que eu faço, do jeito que eu... Não tem como eu comparar com Jesus. Mas aí então a gente vê um outro homem também andando sobre as águas, chamado Pedro, aquele falastrão, aquele que era precipitado. Aí talvez nesse homem a gente consegue já se enxergar um pouco mais. Eu acho que eu sou meio parecido com Pedro, viu, Gui? Eu acho que eu falo muito, eu acho que eu tenho umas atitudes precipitadas. Aí a gente consegue se enxergar um pouco mais nessa história de Jesus e Pedro. Isso é bom porque a gente consegue olhar para a história e perceber que se Pedro viveu o que ele viveu, se Pedro andou sobre as águas, se Pedro viveu algo sobrenatural, e ele era aquele cara que falhava, ele era aquele cara que desobedeceu, ele era aquele cara que falou demais, ele é aquele cara que tirou a espada e cortou a orelha do soldado na hora que não era para fazer. Se ele era esse cara e conseguir viver estas coisas, eu também consigo ser uma exceção e viver o extraordinário que Deus tem para a minha vida. E dessa história aqui eu quero tirar algumas lições com vocês. Algumas lições para que você ande sobre as águas também. Quantos querem andar sobre as águas? Eu sou andador de água, amo isso. Eu fico louco quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo um homem andando sobre as águas, eu vejo fazendo impossível, eu falo, eu quero isso também. Eu não quero ver uma vida medíocre, não, eu quero ver o impossível, eu quero ver tudo que Deus tem para a minha vida. Quantos são andadores de águas aqui e querem viver os milagres de Deus? Diga amém. Então eu coloquei aqui algumas lições para que você ande sobre as águas da vida, talvez. Primeira pergunta eu escrevi aqui, eu quero fazer para vocês. Você consegue andar, mesmo que Deus não esteja com você? Você tem coragem o suficiente? Como assim que Deus sempre está comigo? Ele sempre vai comigo. Um versículo antes de eu ler com vocês, eu quero ler agora, no versículo 22 e 23, eu quero ler de novo. Olha o que diz, no versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então olha só o que acontece, Jesus está com os discípulos, um pouco antes, você vai ler na Bíblia que acontece aquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Uma grande multidão estava seguindo Jesus. Jesus opera aquele milagre, algo extraordinário acontece. Então o dia está terminando e Jesus despede os discípulos, manda os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado, mas Jesus não vai junto com eles. Jesus sobe para o monte para orar. Jesus manda eles irem à frente e não vai com eles. E me chamou a atenção isso aqui, sabe por quê? Porque muitas vezes é justamente neste lugar, nas nossas vidas, que a gente se sente. Como assim, Gui? Deus me mandou ir. Deus me deu uma palavra, Deus falou que era para eu ir, Deus falou que era para eu sair do meu lugar, mas muitas vezes nas nossas vidas a gente começa a dar alguns passos, a gente começa a viver aquilo que Deus nos chamou para vivermos, e parece que no meio do caminho a gente muitas vezes se sente sozinho. Deus não está conosco, Ele não veio junto com a gente. Agora nós estamos aqui no meio do mar, as tempestades, os ventos, que certamente a vida vai nos trazer.
E muitas vezes no meio da tempestade, no vento, nas dificuldades da vida, a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente não consegue enxergar Deus. A gente ora, a gente entra no nosso quarto e a gente clama e diz: Deus, não foi o Senhor que mandou eu ir, eu te obedeci, eu saí do meu lugar, eu fiz aquilo que o Senhor me chamou para fazer, mas agora eu estou sozinho. Os discípulos foram sozinhos, estavam sem a presença do Senhor. Aquele que eles viam operando milagres, aqueles que eles viram fazendo maravilhas, agora eles estão em uma situação extremamente difícil, mas o Senhor não estava com eles. Eu acredito que Deus, acredito que Jesus estava tentando ensinar algumas coisas para aqueles homens. Aqueles homens não estavam vendo Jesus. No meio da noite, o dia amanhecendo, os mares bravos, aquela tempestade, eles não estavam vendo Jesus, mas Jesus estava vendo eles. No texto aqui que eu li para vocês, em Mateus não fala isso, mas lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 47 e 48, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E eu escrevi o mesmo texto, estou doido. Calma que eu vou ler para vocês. Está aqui. 47, 48. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os, olha só, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então olha só, os discípulos estão no meio do mar, passando dificuldade, não conseguem ver Jesus, estão desesperados, e agora o que vai ser da minha vida? E muitas vezes nós nos sentimos assim, estamos lá no meio da tempestade. Deus, foi o Senhor que mandou eu vir, o Senhor não está comigo, a gente não sente nada. Mas queridos, a gente não pode viver por aquilo que a gente sente. Talvez você não veja Deus, mas Deus está te vendo. Os discípulos não conseguiam enxergar Jesus, mas a Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, vai dizer que Jesus os via, lá no meio do mar remando. Eles estavam lá e não conseguiam ver nada, desesperado, mas os olhos do Senhor conseguiam ver eles lá no meio do mar. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus te deu uma palavra, vai, ande em cima dessa palavra, mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que as tempestades batam no seu barco, mesmo que os ventos soprem na sua vida, mesmo que você não sinta que Deus está com você, mesmo que você sinta que você está sozinho nessa caminhada, nessa viagem, você não sente Deus, que eu não sinto Deus, que eu não sinto a presença de Deus, que parece que Deus não está comigo, você não está vendo Deus, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. Ele sabe do vento, Ele sabe da tempestade, Ele sabe do barquinho que você está, Ele está te vendo, Ele não vai deixar que você afunde. Você seria capaz de continuar a viagem, mesmo não sentindo Deus com você? Porque muitas vezes, é neste lugar que muitas vezes as pessoas param. Porque a verdade é que o ser humano, a gente gosta de sentir, a gente gosta de pegar, a gente não gosta muito desse negócio de fé. A gente tem que crer e a gente não sente. A gente gosta de saber que Deus está com a gente gosta de se Deus me deu uma palavra para eu ir, então eu vou, e aí tudo vai ser perfeito, porque Deus me deu uma palavra. Mas quando a gente vai debaixo de uma palavra, e a tempestade vem, o vento vem, a gente fica muitas vezes sem entender, porque se Deus mandou eu ir, como é que Deus manda eu ir, e agora eu estou passando por isso que eu estou passando? E muitas vezes é justamente neste momento que as pessoas dão um passo para trás. Muitas vezes é neste momento que as pessoas pensam: Deus não está comigo coisa nenhuma. Mas eu vim nessa noite para te encorajar, independente do lugar que você está, seja a tempestade que você está passando, vento forte, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tirou os olhos de você, Ele está vendo, Ele sabe da sua situação, Ele sabe da tua vida. Fica tranquilo, se você está debaixo de obediência, se você está seguindo aquilo que Deus te chamou para fazer, pode ficar tranquilo que o seu barquinho não vai afundar. Você só vai ficar meio assustado, bate um vento, mas calma, não vai afundar. Algumas vezes é difícil de nós vermos Deus, e eu coloquei aqui que Jesus apareceu no meio
do mar e diz para os discípulos: sou eu. E os discípulos não acreditaram que era Jesus. Por quê? Porque eles não estavam esperando que Jesus iria aparecer daquele jeito, andando no meio do mar, no meio da noite. Aparece um homem e diz: sou Jesus. E muitas vezes, queridos, nós temos dificuldade para enxergarmos Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está esperando Deus de uma forma que Deus não vai aparecer. Deus vai aparecer de outra forma. Muitas vezes a gente está esperando Deus com uma porta aberta, mas aí diante de uma porta fechada é difícil de ver Deus. Quando eu estou orando para que uma porta se abra, e aí uma porta se fecha à minha frente, é difícil de eu ver Deus na porta fechada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus, o nosso Deus, é aquele que abre portas e que fecha portas. Talvez você está orando por uma porta aberta e Deus está fechando uma porta porque Ele sabe que é o melhor para você. Então, queridos, muitas vezes fica difícil de nós vermos Deus, porque a gente está esperando que Deus vai trabalhar desta forma. E aí quando Deus não trabalha desta forma, quando Deus não aparece no momento que eu estava esperando, quando Deus não aparece da forma que eu estava esperando Ele aparecer, fica difícil muitas vezes de enxergarmos Deus. Não, que não pode ser possível que é Deus naquela situação. Não pode ser que aquela porta fechada ou aberta seja Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, a nossa visão é muito limitada. A gente não consegue olhar a foto toda. A gente olha ali na frente. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe a hora certa de aparecer. Ele sabe quando Ele deve mover as coisas. Ele sabe o que é o melhor para a minha vida e para a sua vida. Então, querido, descanse o seu coração e saiba que na hora que Deus precisar aparecer, Ele vai aparecer. Na hora que Deus precisar fazer, Ele vai fazer. Não limite Deus, não coloque Deus dentro de uma caixinha. Não fique esperando que Deus vai trabalhar da forma que você acha que Deus deveria trabalhar. O nosso grande problema justamente é esse: a gente fica esperando que Deus vai fazer daquela forma. A gente fica esperando que Deus, é porque Deus fez na vida do outro, então Ele vai fazer na minha também. Deus tem diferentes formas de trabalhar, querido. Deus tem diferentes formas de trabalhar, e muitas vezes a gente fica tão focado, achando que Deus vai aparecer ali, e Deus apareceu aqui, e a gente não viu Deus. A gente fica tão focado achando que Deus vai fazer aquilo. Aí Deus está tentando fazer outra coisa, mas a gente está tão focado naquilo que a gente perde aquilo que Deus estava tentando fazer. Os discípulos não conseguem reconhecer, porque como é que é Jesus mesmo? É um fantasma. Eles acham que é um fantasma, porque é um homem no meio do mar, andando no meio do mar. Eu fico me perguntando, como é que Jesus chegou lá? Tudo bem, Ele andou sobre as águas, mas Jesus é qual é o nome daquele corredor? Um boat, né? Um boat lá. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus despede os discípulos no final da tarde. E a quarta vigília já é amanhecendo. Jesus encontra com os discípulos amanhecendo. Então, os discípulos passaram a noite inteira remando. Porque não tinha lancha naquela época não, tá remando. Então lá, a noite inteira. Está amanhecendo. Aí vem Jesus sobre as águas. Eu fico pensando, Jesus tinha um passo largo para Ele conseguir chegar nos discípulos. Mas o que acalenta e acalma meu coração, sabe o que é? A certeza de que Deus vai me encontrar no lugar onde eu estou. Ele me vê, Ele sabe onde eu estou, e Ele vai me encontrar aonde eu estou. Seja no meio da tempestade, seja no meio do mar, seja no meio das dificuldades da vida. Ah, não, é difícil demais de Deus chegar aqui. Meu querido, para Deus nada é impossível. Talvez eu e você, a gente demoraria a noite inteira para alcançar os discípulos, mas Jesus não, Ele sai, Ele ora a noite inteira, Ele sai, e daqui a pouco Ele se encontra com os discípulos no meio daquela água toda. Eu coloquei aqui algumas coisas. Duas coisas eu coloquei aqui. Se eu e você, se nós queremos ser uma exceção, eu coloquei duas coisas que a gente precisa ter. Coloquei coragem para deixar as pessoas que você ama para trás. Meu Deus, que isso, Gui? Que você é malvado? Pedro amava os discípulos, não amava?
andava com eles todo dia. Mas ele preferiu. Ele achou que era mais seguro. Ele achou que era melhor pular na água, estar com Jesus, do que ficar no barco que aparentemente era mais seguro com os discípulos. Ele pula do barco, ele sai, ele deixa os seus amigos. Enquanto todos, ninguém teve essa ideia, enquanto todos estavam pensando, tá maluco, vai pular o fantasma, mas vai morrer afogado. Pedro ousa. Ele não aceita talvez uma palavra contrária, porque eu fico pensando, será a Bíblia não fala isso, mas será que naquele momento não houve uma discussão? Será que alguém não falou para ele, tá maluco? Tá doido? Quando ele fala, é você, e Jesus fala, sou eu, vem. Eu acho que uns 3 devem falar, vai não, você tá maluco, cara. Não é Jesus não, o fantasma manda meio lá, não vai, a Bíblia não fala isso, mas se eu estivesse num barco com mais 11, e aparecesse alguém no meio do mar e falasse, vem, e o cara falasse, estou indo, eu ia falar, não, vai não, fica aqui. Ele teve a coragem de deixar aqueles que ele amava para trás para se encontrar com Jesus. Eu coloquei uma outra coisa aqui, coragem para deixar a zona de conforto. Nem sempre o confortável é o melhor para as nossas vidas. Nem sempre o lugar onde parece que nós estamos mais seguros é o lugar de Deus para as nossas vidas. O barco muitas vezes no meio da tempestade pode parecer o lugar mais seguro, mas o lugar mais seguro para mim e para você é estar perto do Senhor, é estar no lugar que o Senhor nos chamou para estarmos. Jesus disse, vem. Então o lugar mais seguro para Pedro não era dentro do barco, e sim nas águas com Jesus. Muitas vezes a gente tem a impressão e a sensação, a gente quer se defender, a gente pensa, não, se eu ficar aqui eu acho que é mais seguro, Deus até me deu uma ideia, Deus até mandou, mas é muito arriscado, que eu não sei não, esse negócio se vai dar certo. A nossa tendência é ficarmos no lugar confortável, a nossa tendência é não queremos sair da zona de conforto, mas para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos dar um passo, nós precisamos sair da zona de conforto, para aquilo que Deus tem nos chamado. Se Deus nos chamou, se Deus nos deu uma palavra, se Deus colocou algo no seu coração, para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa sair do barco, você precisa deixar o medo para trás, você precisa deixar de lado, talvez as opiniões das pessoas que estão dizendo, não fica, é melhor você ficar, você precisa deixar tudo isso para trás, para que então você viva aquilo que Deus está dizendo que você pode viver. Eu coloquei aqui, não deixe que as pessoas que nunca pisaram na água te digam que andar sobre as águas é impossível. Porque isso acontece muitas vezes. Quem não tem coragem de pular, fala para o outro que é impossível, porque não tem coragem mesmo. Não deixe pessoas te dizerem, você não pode, você não é capaz, você não é inteligente, você não vai conseguir. Tudo que você precisa, eu não sei, às vezes eu me sinto repetitivo, mas eu canso de falar isso, mas é verdade. Aquilo que Deus colocou no seu coração, se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu um sonho, querido, você não precisa da aprovação de ninguém. O seu melhor amigo pode dizer, você está maluco, você está doido, isso não vai funcionar, mas se Deus te deu uma palavra, se você tem certeza que Deus falou com você, anda nessa palavra que você vai ver que as coisas vão acontecer na sua vida. Muitas vezes as pessoas mais próximas de nós vão tentar nos desanimar, e não é porque elas não nos amam, pelo contrário, elas olham e pensam, puxa, ele vai se frustrar, ele vai quebrar a cara, ele não vai dar certo, a vida dele vai se perder, e por amor, muitas vezes eles dizem para nós, não vai, não faz, mas deixa eu te dizer uma coisa, eles não ouviram uma palavra, quem ouviu uma palavra foi você, e se você ouviu uma palavra, faça aquilo que Deus chamou para fazer, porque eles não vão entender, mas se você andar, se você fizer, eles lá na frente vão olhar e vão entender, puxa, ele estava debaixo de uma palavra, Deus realmente colocou isso no coração, foi Deus que fez. Agora eu fiquei pensando numa coisa, eu escrevi assim, do que eu preciso para ser uma exceção, para não estar dentro de um padrão, para viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu coloquei aqui, eu preciso ser exposto, Eu não acredito que Pedro, em algum momento de sua vida, antes daquela ocasião, ele tenha pensado, um dia eu acho que eu vou andar sobre as águas, marzão bonito, lago bacana, acho que eu estou afim hoje, vou dar uma andada sobre as águas. Mas no momento que ele é exposto àquela situação,
ele tem um encontro com Jesus e se é o Senhor, ele é exposto àquela situação, ele vê Jesus andando sobre as águas. E a partir do momento que a gente vê alguma coisa, não tem como a gente não ver mais. Aquilo já foi para dentro de você, você viu. A partir do momento que você ouve alguma coisa, não tem como voltar atrás, você já ouviu, você já viu aquilo. E tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, gera algo dentro de nós. Eu fico pensando, será que vem comigo, deixa eu, será que Jesus não permite que a gente veja, a gente passe, a gente experimente algumas tempestades nas nossas vidas? Será que a causa das tempestades não seja apenas porque Deus quer despertar algo em nós? Será que Deus não quer colocar uma fome dentro de nós por algo que a gente nunca tinha tido antes? Pedro nunca tinha tido vontade de andar sobre as águas, mas de repente ele é exposto a uma situação, ele vê Jesus andando e ele pensa, se Jesus anda, eu também posso andar, se Jesus está fazendo, eu também posso fazer. De repente um desejo no seu coração de andar sobre a água, ele fala, meu Deus, se ele pode, eu posso também. E muitas vezes, queridos, eu vejo que as tempestades, muitas vezes que eu vejo que os ventos que a vida nos traz, Deus na verdade não está tentando me desanimar, Deus na verdade não está tentando me afogar, na verdade Deus está tentando me expor a uma situação, para que um desejo nasça no meu coração de que eu posso passar por essa tempestade, eu posso viver um milagre, eu posso viver algo que eu nunca vivi antes. Será que Deus não está tentando nos provocar, para que a gente saia da nossa zona de conforto, para que a gente saia do comodismo, para que a gente não viva a nossa vidinha no barquinho, para o resto das nossas vidas? Será que quando Deus nos expõe alguns ventos, algumas tempestades, Deus na verdade não está querendo virar uma chave dentro de nós, um apetite dentro de nós, de vivermos algo que nunca vivemos antes? Eu fico louco com essas coisas. Será que esse desemprego não é uma provocação de Deus para você? Será que esse desemprego, você está pensando, estou desempregado, será que Deus não está cutucando você? Você estava lá empregado 10 anos no mesmo lugar, e Deus queria que você abrisse o seu negócio próprio, mas não tinha jeito, você não estava conseguindo entender, Deus te mandado embora, e você está pensando, meu Deus, minha vida acabou. Será que essa tempestade, será que esse problema, esse vento que você está passando, não é Deus apertando você e tentando te lembrar? Eu tenho uma outra coisa para a sua vida, eu quero te levar a enxergar algo que você nunca viu antes. Será que Deus não está te expondo a uma tempestade, a um vento, para que algo nasça no seu coração? Deixa eu voltar. É porque eu prego do jeito que eu recebo a palavra. Às vezes eu leio e minha cabeça pira, eu fico pensando, meu Deus, será que é isso? E aí eu prego. Eu coloquei aqui, 5º ponto. Eu preciso, se eu quero ser uma exceção, se eu quero andar sobre as águas, se eu quero ver sobre o Natal, eu preciso de uma coisa, de um convite. Porque está cheio de gente fazendo o que está fazendo na sua própria força e não dá certo. Está cheio de gente querendo viver um grande sonho, um grande plano e um grande propósito, mas não foi convite de Deus. Pedro, ele não sai do barco para provar algo para os 11 que ficaram. Não vejo orgulho no seu coração. Vocês não vão, eu vou, hein? Estou chegando. Não vejo isso. Ele não faz isso para o seu ego, porque eu vou fazer, porque vou ficar conhecido. Todo mundo vai falar de mim, daqui 2000 anos vai estar lá na Bíblia Aquela Paz, o Gui vai estar comentando de mim, o povo vai aplaudir, Pedrão, andou sobre as águas. Muito mais do que corajoso, porque às vezes a gente olha para essa história e a gente pensa, precisa de coragem, precisa também. Mas a gente pensa, foi coragem que moveu Pedro? Não foi coragem, foi obediência. Porque ele só teve coragem depois que Jesus deu uma palavra, vem.
Ele sai do barco não apenas pela coragem, mas por causa de uma palavra que ele havia ouvido. Você e eu, nós precisamos de um convite de Deus. Não tente fazer o que você está fazendo se Deus não te chamou para fazer. Não tente abrir um negócio se Deus não falou que você deveria abrir. Não tente ser um pastor, um ministro, se Deus falou que você não é. Não tente ser quem você está tentando ser, se Deus não te falou que você é essa pessoa. Sabe por que você vai ficar frustrado? As coisas não vão dar certo, as portas não vão ser abertas. No meio do caminho você não vai dar certo e você vai se frustrar e vai perguntar: Deus, o que é que será que aconteceu? Deixa eu te dizer uma coisa: para você ser uma exceção, para você ser excepcional naquilo que você faz, antes você precisa de um convite. Agora, se você tem um convite, você tem tudo o que você precisa. Basta um convite, você não precisa de mais nada, você precisa apenas obedecer um convite, responder a um convite. E quando você obedece a um convite, tudo aquilo que você precisa para fazer, tudo aquilo que você precisa para andar sobre as águas, Deus coloca sobre a sua vida, porque você está andando debaixo de obediência. Aí eu coloquei: os que andam sobre águas precisam se acostumar com algumas coisas. Primeiro, andadores de águas dessa noite, você precisa se acostumar com ventos e com chuvas. Interessante é que quando Pedro desce do barco e ele vai em direção a Jesus, a gente sabe que ele vai afundar, mas a Bíblia vai nos dizer que a tempestade e o vento só se acalmam quando eles o quê? Entram no barco. Então, enquanto ele está andando sobre as águas, ainda estava tendo tempestade e ainda estava tendo vento. Muitas vezes o que a gente mais quer quando estamos em obediência, quando estamos obedecendo uma palavra de Deus, a gente acha que pelo fato de estarmos debaixo de uma palavra, a gente acha que pelo fato de estarmos andando em obediência, nada de ruim nas nossas vidas vai acontecer, não vai ter nenhuma tempestade, não vai ter nenhum vento, vai ser tudo perfeito. Mas a Bíblia vai nos dizer que o vento e a tempestade só cessam quando eles pisam no barco. Então quer dizer que enquanto Pedro estava vivendo um milagre de andar sobre as águas, um milagre de andar sobre as águas, mesmo vivendo um milagre, mesmo vivendo um sobrenatural, a tempestade não havia passado, o vento não havia passado. Se a tempestade e o vento não haviam passado para Pedro, quem disse que vai passar para mim e para você? Sabe o que isso me ensina? Continue andando, mesmo que as tempestades batam na sua vida, continue caminhando, mesmo que os ventos não parem. O fato de existir ventos e tempestade não significa que Deus não está com você, não significa que você está no caminho errado, não significa que você não teve uma palavra de Deus para você fazer o que você estava fazendo. Então continue andando, mesmo que os ventos e a tempestade não parem na sua vida. Sete, eu preciso tomar iniciativa. Vou bem rapidinho porque tem mais 3. Calma aí, segura só um pouquinho. Minutinho, já vou. Tem 7, 8, 9, 10, mas eu vou voar. Eu preciso tomar iniciativa. Eu falo isso sempre: faz alguma coisa, meu filho. Ninguém vai te tacar do barco não, você tem que pular sozinho. Jesus deu uma palavra, mas Jesus não pegou a perna de Pedro e falou: vem, meu filho. Não pegou ele do barco e pôs ele na aguinha. E Pedro teve um trabalho. Eu fico pensando, porque diz que Pedro desceu do barco. Pedro desceu do barco. E barco naquela época não era tão pequenininho não, porque quando você vê numa outra passagem, quando os discípulos estavam na tempestade, Jesus estava dormindo no barco. Ele estava onde? Ele estava lá no porão do barco. Então não era uma canoinha não. Eles tinham uns barquinhos, talvez de 2 andares, um negocinho chique. Tinha que remar, mas era grande. Eu fico pensando em Pedro descendo a escadinha, e os outros falando: tá maluco, tá doido, volta. Se você quer fazer a diferença, se você quer ser aquele que anda sobre ela, se você quer ser uma exceção, você precisa ter iniciativa. Não basta uma palavra, não basta uma ideia, não basta algo que Deus colocou no seu coração. Se você não fizer nada com isso, nada vai acontecer. Gui, eu tenho um grande sonho, Deus colocou um grande sonho no meu coração. Legal, muito bom. E o que você tem feito com isso? Gui, Deus me deu uma palavra, olha, queimou no meu coração, Deus falou que eu vou ser isso, isso, aquilo. Legal, o que você tem feito com isso? Nada. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque nada mais nada, resultado é nada. Ou alguma coisa
Com nada, resultado é o quê? É nada. Deus te deu uma palavra, você não fez nada, o resultado vai ser nada. Você precisa fazer alguma coisa. Eu coloquei aqui, eu já falei um pouco sobre isso, mas eu coloquei, você precisa passar por cima da opinião alheia. Porque as pessoas muitas vezes não vão entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu passei muito por isso na minha vida. Muito. Porque filho de pastor, ele é cobrado por isso. Porque filho de pastor, tem gente que acha que é igual ao pastor. Então ele já nasce sendo pastorzinho. E não, eu era terrível. Eu subia nas mesas da sala das crianças, pisava em cima e falava, meu pai é o pastor da igreja. As professoras hoje falam para mim, Jesus amado. Uma vez chamaram meu pai na escola e falaram, pastor, a gente sabe que o senhor é pastor, né? E assim, a gente tem percebido que o comportamento dele é um pouco difícil. O que o senhor acha de repente ungir a vida dele? Você imagina. Mas eu tive que lidar com isso. Deixa eu te dizer uma coisa. A 6 vai fazer 6 anos agora. Isso, 6 anos agora em dezembro. Que eu fui consagrado a pastor aqui na igreja. 6 anos. Quando eu fui consagrado a pastor aqui, uma família da igreja foi até o meu pai e falou para o meu pai o seguinte: eu acho que você errou. Eu acho que você foi precipitado. Não é o tempo dele ser ungido a pastor. Saíram da igreja. O tempo passou. Aí o Gui começou a pregar. A pregação foi para o YouTube. E um dia a família abriu o YouTube e começou a ouvir o Gui. Ouviu uma, ouviu duas, ouviu 5, ouviu 10. Alguns anos passaram. A família voltou. Pastor, sabe o que foi? Acho que a gente se enganou sobre o Gui. E a gente se enganou de ter saído, a gente se enganou. E se você está aqui, querido, está tudo certo, eu te amo, viu? Não estou chateado com você não. Graças a Deus que meu pai não me contou isso na época, senão eu ia ficar chateado, né? Contou depois só. Voltou. Rapaz, o Gui tem abençoado as nossas vidas. A gente assiste as pregações pelo YouTube. Esses dias, isso já aconteceu comigo umas 5 vezes. Eu fico pensando, meu Deus, se eu soubesse disso antes, eu tinha afundado, cara. Eu não tinha vivido tudo, eu não estava vivendo tudo que eu estou vivendo. Esses dias, estava um trânsito aqui em volta da igreja, eu não conseguia chegar na igreja de dia nenhum. Eu até acredito que foi propósito de Deus. Eu peguei a rua ali de trás, fiquei travado no trânsito, abri o vidro, estava uma confusão. E aí um irmão da igreja estava do outro lado do carro parado assim também, buzinou para mim. Ô pastor, eu falei, ô irmão. Aí começamos a bater papo pelo vidro, no meio do trânsito. Ô pastor, não sei o que, foi, ô irmão, que trânsito, que trânsito. Vamos atrasar para o culto, tal, não sei o quê. O irmão conseguiu parar o carro, e eu ainda estava com o carro travado no trânsito. Aí ele veio na janela do meu carro, apoiou o braço na janela do meu carro, e a gente ficou papiando ali. Ô pastor, não sei o quê, pastor, precisava te falar uma coisa. Pastor. Aí começou a andar, eu entrei em estacionamento, e ele veio atrás de mim. Parei o carro ali, desci do carro, ele falou, pastor, preciso te falar uma coisa. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu queria te pedir perdão. Eu pedi perdão? O que aconteceu? Ele falou, não pastor, na verdade eu olhava para você, e falava até para as pessoas, esse filho do pastor aí não vai dar em nada. Ele falou, pastor, eu falava isso, isso aí não vai dar em nada. Pastor Edson é uma bênção, mas o filho dele, e ele falou chorando para mim. Ele falou, eu queria te pedir perdão. Ele falou, porque Deus tem usado a sua vida para abençoar a minha vida de um jeito que você não imagina. Então deixa eu te falar uma coisa. Fala de mim que eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. O que os outros pensam de você? O problema é deles. Ah, você não vai conseguir. Daqui uns anos a gente conversa. Ah, você não vai fazer. Ok. Querido, se Deus te chamou, se Deus te deu uma palavra, se Deus falou que você vai fazer, o Papa, o presidente pode falar, você não vai, eu vou. Ué, Deus que controla todas as coisas, é rei,
dos reis, Senhor dos senhores. Falou que eu vou. A mãe pode não gostar, o pai, a avó, o papagaio, todo mundo vai falar, não vai dar certo, eu vou. E aí sabe o que acontece? Quando acontece na sua vida, aí as pessoas têm que, ixi, deu certo mesmo, hein? Rapaz, isso vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Andar sobre as águas requer obediência. Agora, continuar andando requer foco. Porque a Bíblia diz que Pedro começou a andar em obediência. Porque Jesus disse vem, ele foi. No meio do caminho, o que aconteceu? Perdeu o foco. A Bíblia diz que ele viu o vento. Quem que vê vento? Alguém consegue ver vento? Eu não vejo vento nenhum. Viu o vento. Que vento que ele viu? Ele não viu vento nenhum. Ele viu aquela bagunça que estava a onda batendo de um lado para o outro. Ele perde o foco. E quando ele perdeu o foco, ele começou a afundar. Então, querido, você pode começar a andar sobre a água, vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida, mas no momento que você perde o foco, você afunda. Então, penúltima lição: não tire os olhos do Senhor. Não deixe que as tempestades, não deixe que os problemas, não deixe que as dificuldades roubem o seu foco do Senhor. Elas vão tentar roubar o seu foco, tirar os seus olhos, para que você perca o melhor de Deus na sua vida, mas não deixe que isso aconteça. Coloque os seus olhos em Jesus. Eu coloquei por último o grande segredo. Quem quer saber o grande segredo? Diga eu, para eu ficar feliz. Faz uma bateria. Que é o último ponto. Eu coloquei: o problema não é a água. O problema é quem está sobre a água. Gui, porque a gente culpa a água, né? Gui, é porque o problema que eu estou vivendo, se você estivesse vivendo, você ia estar lascado também. Gui, é que você não está passando a situação que eu vi. Se você estivesse passando, você não ia falar isso para mim. Pedro afundou, não afundou? A culpa foi da água? Não, porque Jesus estava sobre a água também. Tinha 2 homens sobre a água. Um afundou, um não. A culpa é da água? Não, é do homem que afundou. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A culpa é tua. Não teve um amém. Glória a Deus. Aí a gente começa a afundar, culpa todo mundo, culpa a família, culpa a mulher, culpa o casamento, culpa a empresa, culpa o patrão. Não, eu estou afundando porque aquele patrão, aquele diabo lá na minha vida está acabando com a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, você só afunda se a culpa for tua. A água não tem nada a ver, os problemas não tem nada a ver, a tempestade não tem a ver, o vento não tem a ver. Você pode estar sobre as águas mesmo com o vento batendo na sua vida. Você pode estar sobre as águas vendo a chuva caindo sobre a sua cabeça. Jesus estava sobre as águas e não afundou, mas só para nós terminarmos a diferença, olha o que eu escrevi aqui. Pedro tentou fazer o que Jesus fez publicamente, sem ter feito o que Jesus fez no secreto. E é aqui que está o segredo. Pedro tentou fazer publicamente o que Jesus fez, que foi o quê? Andar sobre as águas. Mas ele não fez o que Jesus fez no secreto, que foi o quê? Passar a noite orando. Querido, se você coloca no Google, escreva lá, versículos sobre oração, você vai ver, você vai perceber que a oração, ela traz poder para as nossas vidas. A oração traz poder. Você quer fazer aquilo que Deus chamou para fazer, mas você não ora. Você quer andar sobre as águas, mas você não ora. Você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, mas você não ora. Você quer fazer aquilo que Jesus disse que você poderia fazer, mas você não ora. Pedro até tentou, ele até deu uns passos, mas no meio do caminho ele afundou. Por que Jesus andou sobre as águas e ficou sobre as águas? Porque a noite inteira ele havia passado orando na presença do Pai, enchendo o seu coração de fé. Aí quando veio a tempestade, quando veio as águas, quando veio o mar, ele estava forte, firme. A sua fé estava inabalável, porque ele orava. Está cheio de crente que quer andar sobre as águas, está cheio de crente que quer fazer aquilo que
Jesus disse que eles podiam fazer, mas não oram. Deixa eu te dizer uma coisa: se você quer andar sobre as águas e não afundar, se você quer fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e não ter a sua vida destruída, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa tirar um tempo na sua vida e orar, dobrar os seus joelhos, colocar a tua face e o teu rosto no chão e gastar tempo na presença de Deus, porque quando eu oro, poder vem sobre a minha vida, a minha fé se torna uma fé inabalável. Eu não paro diante das chuvas, eu não paro diante das tempestades, porque eu sei quem eu sou forte, eu tenho uma vida de oração. Deus enche a minha vida, eu estou cheio de fé, eu estou cheio de convicção de que Deus está comigo. Por quê? Porque eu tenho intimidade com Deus. Se você tem intimidade com Deus, você vai andar sobre águas, mas não apenas andar, você não vai afundar. As tempestades vão bater no seu barco, os dias difíceis vão chegar, mas você continua andando, você continua andando. Eu sou uma exceção, eu sou uma exceção. Eu ando sobre águas, eu ando sobre águas, eu não afundo diante de problemas, eu não afundo diante de dificuldades. Se você é uma exceção, diga de novo mais uma vez nessa noite: eu sou uma exceção. Eu posso tudo que Deus diz que eu posso. Se você recebe essa palavra nessa noite, fica de pé no seu lugar e aplauda o Senhor Jesus.